capítulo 8, versículo 37. Os irmãos encontraram? Amém. Então diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Para a Santa Ceia, essa é uma mensagem muito forte. Porque aqui nos aponta aquele que de fato nos amou. De fato nos abriu uma grande porta, que é Jesus Cristo. E uma das coisas que a gente precisa buscar na Santa Ceia, ou ao participar da ceia do Senhor Jesus, o que a gente precisa buscar nesse momento é de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso sentimento, agradecer ao Senhor. Porque há muitas pessoas que até participam da ceia, ou até vêm ao dia da Santa Ceia do Senhor. Mas quando elas vêm à Santa Ceia, elas tomam a ceia como se tomassem um pedaço de pão com um pedaço de café. Ou um pouco de café, melhor. É como se fosse apenas um alimento comum. Louvado seja Deus. Mas a Santa Ceia, ela não é um alimento comum. A Santa Ceia é um momento de adoração a Deus. E essa adoração ela não é feita de uma forma comum também. Ela é feita de uma forma especial. Alguns ministérios celebram a Santa Ceia apenas uma vez por ano. Nós, na Assembleia de Deus, nós fazemos isso todos os meses. Pastor, qual é o certo? O certo é aquele que você sente que tem que fazer. Se a gente pudesse, a gente poderia tomar Santa Ceia todos os dias, ainda seria pouco. E não há problema fazer com um ano, e não há problema fazer com um mês, e não há problema fazer com um dia. Louvado seja Deus. O importante é vir aqui e fazer algo diferente. Ao tocar na ceia, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que a gente deve sim nessa hora olhar para dentro da gente mesmo. Que inclusive o texto que diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a seguir, diz que a gente deve examinar-se a nós mesmos, avaliar internamente nós mesmos, para saber se nós estamos em condições de tomar e de participar da ceia do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que a Santa Ceia é um momento especial. E além de ser um momento especial, é um momento de comunhão. Ah, pastor, mas como é essa comunhão? A comunhão vertical, a comunhão entre as pessoas e a comunhão entre nós e Deus. É impossível a gente poder tomar uma decisão de tomar a ceia do Senhor sem ter comunhão com quem está em nossa volta. Porque uma das coisas que a Santa Ceia lembra e faz parte e nos gera em nosso coração é exatamente isso, comunhão entre nós. Aleluia, glória a Deus. Ah, pastor, mas eu tenho alguma coisa contra uma pessoa, é momento de perdoar. Irmãos, eu estive esses dias meditando muito. Quem está acompanhando aquela situação da guerra lá no Oriente Médio? Todo mundo está acompanhando, não está? E você vê que cada dia uma guerra se aumenta cada vez mais. E eu já vi gente se levantando contra Israel. Se levantando contra Israel. Se você faz isso, eu te recomendo a ler a Bíblia. Para você conhecer a história de Deus com Israel. E qual será o final de Deus com Israel? Você sabe o que vai acontecer no final? Estou até mudando de assunto porque tenho vontade de falar. Todo o Oriente Médio e mais alguns países da Europa, inclusive a Alemanha na época de Hitler, o desejo deles era exterminar Israel da face da terra, destruir, acabar, não deixar uma só pessoa viva. E este é o plano de Deus. Pergunto para vocês que estão aqui, servos do Senhor. Qual é o plano de Deus para Israel? Salvar. E tem mais. No final, toda aquela turma que se levanta contra Israel hoje vai ser exterminada por quem? Conforme a Bíblia. Quem vai exterminar eles? Aonde é que diz isso na Bíblia? Apocalipse. Então tenha cuidado quando você se levantar contra Israel. Israel é uma das nações mais pecadoras que existe, assim como eu e como você. Mas Deus tem uma aliança com Abraão. E ele não vai fugir desta aliança. Ele vai cumprir cabalmente até o final. Glória! Tem até gente que por causa de partido
Porque tem uns partidos políticos aí que odeiam Israel também. Inclusive levanta-se contra Israel. Não entre nessa história. Senão você vai junto com esse partido para o lugar que Deus não quer. Porque Israel é amado do Senhor. Aquelas nações, elas são filhas de Ismael. E todo o Oriente Médio tem terras que foi dada por Deus a eles. E mesmo Israel, que tinha um direito muito grande de terras, ele mora hoje num pedacinho de terra desse tamanhozinho. O restante foi tomado por eles. Eles querem ainda tomar o de Israel e destruir Israel. Israel não ataca ninguém, Israel contra-ataca. Israel não foi contra ninguém, Israel apenas está se defendendo. Eu jamais defenderia a morte de qualquer pessoa, mas eu não posso deixar de defender aquilo que Deus não quer que a gente deixe de defender. E Deus disse mais ainda: orai pela paz em Israel. Porque Deus sabe o que vai acontecer. Gog e Magog vão se levantar e vão cercar Israel de tal forma. Israel está ganhando até agora, mas Gog e Magog vai se levantar para destruir. E nós aqui, irmãos, devemos ter isso como um sinal de Deus. Sabemos que ali, tudo que acontece lá é sinal de Deus para nós. Então nós somos os cristãos, que nós seguimos o cristianismo baseado na história de Jesus Cristo e nos fundamentos dos evangelhos, mas o Filho de Cristo veio para abrir a porta a nós, mas a aliança de Deus com Israel não foi quebrada. Aleluia. Por Deus não foi, por eles por diversas vezes, mas Deus não quebrou a aliança. Então eu quero dizer a você que é cristão, fuja deste caminho horrível. Não entre neste caminho de brigar contra Deus. Eu vou contar de novo, eu já contei para alguns obreiros, eu vou contar de novo para vocês aqui uma história que aconteceu comigo. Uma história espiritual. Vou repetir de novo. Espiritual. Alguns não lembram. Pastor Francisco lembra. Estava lá. Eu fui convidado para fazer parte de uma reunião na época em que o governo Bolsonaro assumia o Brasil e ele apoiava Israel. E naquele período, o pessoal ali do Hamas, aquela região da Palestina, toda a administração da Palestina fizeram um movimento para envolver os pastores no Brasil, para levar o presidente Bolsonaro a pensar diferente em relação à Palestina. E eu fui convidado para fazer parte de uma dessas reuniões na casa do embaixador da Palestina. E eu fui. Participei da reunião, comi um carneiro que eu nunca tinha comido na vida. Eles fazem um carneiro assim, você não sabe como é tão bom daquele jeito. E eu fui, inclusive tive a oportunidade de perguntar ao embaixador da Palestina por que dessa briga tão grande. E ele me cortou e falou que não queria entrar nesses detalhes. Ele não deixou eu falar porque eu já ia dizer: olha, vocês estão brigando à toa. Porque Ismael já recebeu o direito dele. Todo o Oriente Médio é de Ismael. Por que vocês estão brigando pela terra de Israel? Todo o Oriente Médio já é de Ismael, que foi uma promessa que Deus fez a Agar. Então por que vocês ainda estão brigando pelos territórios de Israel? Por que vocês querem exterminar Israel? Porque eles não querem tomar a terra, eles querem destruir Israel 100%, exterminar da face da terra. Se você perguntar para alguém que fazem parte daqueles grupos terroristas que estão sendo atacados nesse momento, eles não querem só tomar a terra, eles querem exterminar Israel. O pensamento deles é o mesmo de Hitler. A mesma coisa que exterminou 6 milhões de judeus, matados em suas câmaras de gases. Então Israel é menina dos olhos do Senhor. Quem se levantar contra isso, vai se levantar contra Deus. E eu participei daquele negócio. E depois chamaram, a gente teve um evento lá na nossa igreja, e chamamos o embaixador. E ele veio na nossa igreja. Quem lembra disso, dos irmãos da nossa igreja? Ele veio na nossa igreja, embaixador.
E depois daquele dia, ele tinha marcado uma outra reunião para a gente participar. E eu disse que ia. E na noite daquele dia, o dia em que eu ia, eu tive uma visão de noite e o sonho dizia para mim assim, uma voz falava comigo e dizia assim, olha, não se junte aos inimigos do meu povo. Não, vou repetir para você entender. Você que entra nessa história de partido político aí que odeia Israel, tome cuidado, porque senão você não está seguindo a fé corretamente. A voz disse para mim em alto e bom som, não se junte aos inimigos do meu povo. E eu ainda temei, ainda querendo ir, mas naquele dia eu resolvi estudar a Bíblia e a história, não só do passado, do presente, mas do que acontecerá no futuro com Israel. E eu entendi que Deus ainda cuida de Israel como seu filho legítimo. Como filho legítimo. Então não siga a ideologia de partido, não siga essas coisas não. Siga a Bíblia. Você é servo de Jesus e não dessas coisas que tem aí. Amém? Então, para concluir a nossa parte aqui, diz a palavra do Senhor Jesus, a Senhora, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem é que nos amou? Quem é que morreu na cruz do Calvário? Quem é que fez um sacrifício que alguém jamais gostaria de fazer? Quem é que se levantou lá nos céus do trono diante de Deus, quando houve um silêncio ali no céu, que a Bíblia diz que por um período de meia hora, alguém dizia assim, olha, há uma necessidade de alguém descer e morrer e fazer um sacrifício vicário pelas pessoas que estão lá na terra. Há uma necessidade disso, e a Bíblia diz que houve um silêncio no céu por um período de meia hora. E depois daquele silêncio, a Bíblia diz que surgiu daquele espaço e ali levantou-se o Cordeiro. O Cordeiro imaculado, perfeito, sem mácula, sem pecado, sem erro, sem qualquer prática de coisas erradas, sem nenhum tipo de pecado imputado a ele. E diz assim, eu me levantarei e descerei na terra para salvar os homens dos seus pecados, porque ainda que seja pela morte, mas eu salvarei os homens dos seus pecados para que eles possam alcançar a misericórdia de Deus. A Bíblia diz ainda que ele não hesitou. Quando ele estava no jardim do Getsemane, nos últimos minutos ali, em que ele antecipava o momento da crucificação, da apresentação àqueles que o haveriam de prender, louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele descia sobre o seu rosto, o suor se transformava em gotas de sangue, e aí naquele momento a Bíblia diz que o espírito carnal que havia ainda em Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus estava entre duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, a natureza carnal. Havia em Deus a graça divina, mas havia em Deus também a natureza humana. Então Jesus ainda naquele momento diz assim, Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia, Senhor, faça-se a tua vontade. E foi aí que Jesus fez isso. Desceu ali naquele momento da crucificação, foi crucificado, morto, mas não está mais morto. Aleluia! Glória a Deus. A Bíblia diz que ele está vivo, e mais vivo do que nunca, porque ele está agora preparado para vir buscar a sua igreja. E ele vai descer lá no Monte das Oliveiras. Louvado seja Deus. E haverá uma grande batalha. E a batalha será para destruir Gog e Magog. E o povo de Israel será salvo. Mas Israel vai sofrer. Israel vai padecer. Se alguém acha que Israel vai estar no bem bom como está agora, é engano. A Bíblia diz que vai ser diferente.
Israel vai ser pisado, vai ser esmagado. Se não for a misericórdia do Senhor, no momento final, Israel não aguentaria, porque aquela guerra vai aumentar. Israel não vai suportar o tamanho daquela guerra que virá sobre ele. Então oremos por Israel e oremos por aquelas nações, para que elas se convertam a Jesus e também se salvem. Porque o mesmo evangelho que foi pregado a eles é pregado a muitas daquelas nações, mas elas não querem a Deus. Elas querem a vingança, elas querem o ódio. E Jesus desperta a eles a paz. E nós devemos orar por eles e também por Israel, para que eles se despertem e possam alcançar a salvação do Senhor. E não se perca, porque a pior destruição de uma vida é quando ela não consegue se salvar. Não há coisa pior na vida de alguém, irmãos, quando ela não consegue se salvar. Um dia desse eu estava falando com uma pessoa que ela estava chorando muito sobre a morte de alguém. E eu disse, olha, ele estava no Senhor, lá bem pertinho, ele aceitou Jesus e conseguiu vir para a casa do Pai. Ele disse, olha, então ele não morreu, ele foi premiado. Ele foi premiado. Você sabe por quê? Porque a morte, para nós que estamos em Cristo, é um prêmio da soberana vocação de Deus sobre nós. Para quem morre em Cristo é receber o prêmio da salvação. Para quem se perde é uma prisão eterna que nunca mais terá jeito de sair dela. Então, para nós, morrer em Cristo é receber o grande prêmio que Deus preparou para os seus servos. Amém? Eu não vou prolongar mais, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Os irmãos que estão sentindo calor aí,